você viu que nós oramos aqui para que o Senhor, né, nos desse os dons, os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é característica, né, do Espírito, é para nós, igreja de Jesus. Ai de nós, terceiro ponto aqui, ai de nós, se não fosse o Senhor com a sua compaixão. Como é que está a sua compaixão, irmãos? Pastor, o que é compaixão mesmo? Compaixão, afeto, sentimento de piedade, virtude que significa sofrer com o sofrimento do outro. Compaixão. Será que nós estamos sofrendo, irmãos, com o sofrimento dos outros? Será que nós estamos estendendo a mão? Ou a gente está empurrando? Nossa, pastora, momento de reflexão. A palavra de Deus fala: aquele que está em Cristo, ele é uma nova pessoa. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo. Quando alguém pisa no teu calo, o que você faz? Qual é a sua reação? Você está com seu carro, alguém dá uma fechada em você. Qual é a tua reação? Vai pensando aí. Então, virtude que significa sofrer com o sofrimento do outro, gerando proximidade e bondade de ajudar. É a capacidade, eu achei interessante isso daqui, por isso que eu coloquei uma observação aqui, sobre a compaixão. É a capacidade de pôr amor aonde há dor. Compaixão, irmãos, é uma capacidade, né, de pôr amor aonde há dor. Que o Espírito Santo fale ao teu coração aí. Grande é o Senhor e a tua compaixão. Salmos 119, 156. Vamos ler. Muitos, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitas são as misericórdias do Senhor. Se o nosso Deus é um Deus de compaixão e nós somos filhos, então nós temos que, amém? Seguir o exemplo do Pai. Deus usa de compaixão com aqueles que se humilham. Você tem se humilhado na presença do Senhor? Se humilhar significa reconhecer a minha dependência de Deus. Isso é se humilhar. Quando você se humilha, você está reconhecendo a sua dependência de Deus. Nós dependemos do Senhor. Fôlego de vida. Não fazemos nada pela nossa própria força. E a palavra de Deus fala, né? Maldito o homem que confia no homem, está falando em si mesmo, e faz do seu braço sua força. É maldito aquele que confia em si mesmo, no seu intelecto. Mas a palavra também fala, né? Bem-aventurado, cujo homem, né, confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. O Senhor teve compaixão do povo de Nínive. Todo mundo conhece a história, amém? Vamos lá, Jonas, né, 4:11. Todos conhecem essa história. Se você não conhece, lê lá, Jonas, livro de Jonas.
E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Para quem o Senhor disse isso? Para Jonas, né? Deus manda Jonas para Nínive pregar para aquele povo cruel. E que ele fez? Ele, né, se aprontou rapidinho, né, irmãos? E foi correndo para Nínive. Foi isso que aconteceu? Não. Ele recebeu uma missão. E ele, fugiu, foi para Tarsis. Cadê a compaixão de Jonas? Fugiu. Aquele povo cruel. Eu vou lá nada, pregar para aquele povo, fugiu. Mas não adianta, irmãos. Quando Deus tem um plano, a pessoa pode até fugir, mas não vai muito longe. E algumas coisas acontecem justamente para que a pessoa venha realizar a obra que Deus colocou no coração. Então, quando o povo se arrependeu, né? Jonas, ele ficou super contente, não foi? Foi isso que aconteceu? Não. Né? Compaixão. Irmãos, quando uma alma se converte, a Bíblia fala que há festa no céu. Então, quando uma alma se converte, há festa no céu. E nós temos que se alegrar. Qual é o maior milagre? É uma cura? Esse é o maior milagre? O maior milagre é a salvação da alma. Porque o corpo, ele veio do pó. E do pó, pro pó ele vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos pregar de cura? Vamos, porque nós cremos na cura. Temos aqui testemunho de cura de câncer, tantos outros, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas o maior milagre é a salvação. Ai de nós, se não fosse o Senhor com o seu amor. Ai de nós, né, irmãos? Se não fosse o Senhor com o seu amor. Afeto, compaixão, como nós já falamos aqui, né? Significado da palavra amor: forte afeição por outra pessoa. Existem vários tipos de amor. O amor romântico, o amor fraternal, o amor vazio, o amor amigo, o amor companheiro, o amor carnal, o amor pleno, e entre outros. Quero me referir ao amor ágape. É o amor incondicional, que não está ligado a nada, não está condicionado a nada. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Amor de Deus. Nos amou, estando nós longe dele, sendo nós inimigos dele. Estávamos perdidos. E mesmo assim, Ele nos amou de tal maneira que não tem como a gente explicar esse amor de Deus. Ele não só disse que ama, mas Ele também provou o seu amor quando Ele enviou o seu Filho. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão
por mim é vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como nós já sabemos, né, irmãos? Deus, Ele nos deu o livre arbítrio. Somos nós que escolhemos. Não tem meio termos, né, irmão? Não tem meio termo. Ou é céu, ou é inferno. Ou é vida eterna com Deus, ou é morte eterna sem Deus. Essa é a palavra. Mas como nós já falamos aqui, Deus, Ele se alegra, né, com a salvação de uma pessoa, né? A festa no céu. Mais vale ganhar uma alma do que o mundo inteiro. É só para você entender a importância de uma alma. E louvado seja Deus que nós temos almas aqui que vão morar no céu. Amém? Aonde não vai ter mais choro. Você está chorando? Está doendo? Você passa por um momento de angústia, de tristeza, de dor. Permaneça. Porque está escrito que o Senhor preparou o lugar. E Ele vai levar. E lá não vai ter mais dor. Não vai ter mais choro. Ao contrário do inferno. Aonde vai ter sofrimento eternamente. E a palavra, irmãos, está doendo um pouquinho? Calma, vai passar, fica firme. O sentido bíblico do amor, ágape, é o amor de Deus em relação ao ser humano. É o amor do ser humano em relação a Deus. É o amor do ser humano em relação ao próximo. Amor ágape. Romanos 5:5. Como que esse amor é derramado em nossos corações? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já nos foi dado. O Espírito Santo já foi nos dado, irmãos. Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai. E Ele vai enviar quem? O Consolador, o Espírito Santo. Aquele que vai estar com você todos os dias. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai fazer você lembrar das coisas que você já recebeu. Ele é o selo. Hoje não se manda muita carta, né? Apesar que de vez em quando, né? Mas para uma carta chegar a um destino, ela precisa do quê? De um selo. Para a gente chegar até o céu, nós precisamos de um selo. E quem é o selo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela, né, os mistérios de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente, ele fica triste. Tanto é que a Bíblia fala que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. É o Espírito Santo que intercede por nós, nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer a obra de Deus. Por isso que nós temos que buscar ser cheio da presença do Espírito Santo. A palavra de Deus fala, né? Enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, né? Está lá em 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos deu,
nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não o conhece, porque não o conheceu. É o amor de Deus, irmãos. Grande, quão grande é o amor de Deus, Pai, para conosco. O Pai, né? Pai, letra maiúscula, né? Pai. O Pai, Ele corrige aquele que ama, né? E a sorte é que Ele recebe por filho. Se você é pai, você vai corrigir seu filho. Eu lembro quando estava fazendo o seminário, o nosso diretor, ele falou assim, diretor e professor, né? Eu lembrei agora, eu vou falar, que marcou. Ele falou assim, que quando ele corrigia o filho dele, às vezes o filho estava fazendo alguma arte, né, tal. Na hora ele não falava, naquela hora ele não falava nada. Ele falou, ó, quando nós chegar em casa, a gente vai conversar. Aí quando chegava em casa, tinha passado horas, a impressão é que passou, não lembra mais. Não, esqueceu não. Aí o pai chamava o filho e falava, filho, lembra que o papai falou que era para você obedecer, que era para você se comportar. Você não obedeceu, você não se comportou, você me desobedeceu. Então agora o pai vai ter que corrigir você. O que eu vou fazer, filho, vai doer mais em mim do que em você, mas eu preciso fazer. Aí, ó, quem ama, corrige. Às vezes a correção dos nossos pais, né? É porque Ele ama e Ele quer o nosso bem. E não é diferente com o nosso pai, né, irmãos? Às vezes o pai fala, e nós não ouvimos muitas vezes e a correção vem. Mas é porque Ele ama. Amém? Salmo 103, 13. Mas o amor do Senhor, Ele é de eternidade. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Esse é o nosso Deus. Se compadece daqueles que o temem. E o amor de Deus é eterno, irmãos. É eterno. Não tem fim. Em relação ao amor, né? Eu fiz uma observação aqui. O que uma pessoa faz, de mais ou de menos, não vai modificar o amor de Deus. Deus é amor. Deus ama. Deus, Ele não tem netos, né? Deus, Ele tem filhos. Alguém pode pensar, nossa, mas por que Deus abençoa mais aquele do que aquele? Será que Deus tem preferência de filhos? Não, Deus ama. A diferença de um filho para o outro, lembra lá o pai que tinha uma vinha? Aí ele chegou e falou, filho, vai trabalhar lá na minha vinha? Ele, tá bom pai, eu vou. Aí o outro, ele falou, filho, vai trabalhar na minha vinha? Ele falou, não pai, eu não vou. No final das contas, quem foi? Aquele que disse que não ia. Então, o que Deus vê? Deus, Ele vê filhos obedientes. Você entendeu o recado, né? Ai de nós se não for o Senhor com a sua bondade. Já vimos aqui, benevolência, benignidade, qualidade, né, irmãos? De quem é dotado de caráter bom, pessoas do bem. Bondade, fruto do Espírito. Bondade, qualidade que tem uma alma nobre e generosa. E algo que eu coloquei aqui que eu achei bem interessante da bondade é que a pessoa que é uma pessoa boa, tem bondade,
naturalmente, ela é inclinada a fazer o bem. Então é algo dela já, está dentro dela. Ela não faz nada forçado, ela não faz nada para aparecer, né? Ela não faz por opressão. É uma qualidade, é dela. Imagine agora, né, irmãos, que a gente tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Corri aqui por causa do horário. Deus é bondoso para aqueles que andam nos seus caminhos. O Deus da sua bondade, né? Provaste aos necessitados. Está lá no Salmo 68:10. São referências aqui, irmãos, para você guardar sobre a bondade. Aí habitou o teu povo em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para o necessitado. É a bondade de Deus, irmãos. Deus, Ele supre a necessidade, né? Daqueles que temem, daqueles que buscam o Senhor. Quão grande é a bondade de Deus. Está lá em Zacarias 9:17, só para você, tá? Tá aí pegando como referência. Ai de nós se não for o Senhor, irmãos, nós já estamos caminhando para o final. Ai de nós se não fosse o Senhor com a sua fidelidade. Fidelidade, constância nos compromissos assumidos com os outros. Ser fiel demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Quando eu estava meditando e falando de fidelidade, não sei se vai acontecer com você, mas de repente se acontecer, você fala para mim aí. Dentro da Bíblia, irmãos, falando de fidelidade, quem que vem na sua mente que demonstrou fidelidade? Vou dar uma dica, ele era soldado. Alguém lembrou? Fidelidade? Rei Davi. Lembra? Lembrou agora? Fidelidade? Quem demonstrou fidelidade para o rei Davi? Urias. Fidelidade, irmãos. Soldado Urias. Né? Lembra que, infelizmente, né? Davi acabou pecando, né? Se deitou lá com a esposa dele. E ele ficou sabendo que ela estava grávida. Mandou ele para casa para ficar com ela. O que ele fez? Ficou lá na porta, né? Fidelidade. Não, imagina. Eu vou para casa. Ah, não. Fidelidade. Eu lembrei de um fato, agora eu vou contar rapidinho. Quando se fala de fidelidade, né? Porque aqui fidelidade fala de fidelidade com algo ou com alguém, né? Quando você fala de compromisso, que nós vimos aqui, né? Ó, constância nos compromissos assumidos com outros, né? Ser fiel demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo. Uma certa vez, estava em casa, meu pai estava almoçando, aí o telefone toca. Aí quem que era? Era o pastor dele. Meu pai almoçando. O pastor chamou meu pai para ir lá na igreja, naquele dia, naquele momento. O que meu pai fez? Terminou de comer e foi? Pegou o prato, colocou dentro do fogão e foi atender o pastor. Me emociono em dizer. Compromisso. Até me arrepiei. Será que nós temos esse compromisso, irmãos? Somos tão falhos, né? Falo por mim também.
Será que nós temos esse compromisso de fidelidade? Para com o homem? Se a gente não tem para com o homem, será que a gente tem para com Deus? Na Bíblia, fidelidade significa leal, confiável, honesto, verdadeiro, e é estar comprometido com os acordos e compromissos assumidos. Quando a gente fala de compromisso assumido, a gente leva para o ministério, mas a gente leva também para o trabalho. Você tem compromisso lá. Família, ser pai, mãe, você tem compromisso. Como é que está com o seu compromisso? Igreja, Deus. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117, 2. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Isaías 25:1. Em perfeita fidelidade fizeste maravilhas. O Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e te louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. A fidelidade do Senhor, irmão, se renova a cada manhã. Lamentações 3:23, nós já lemos, né? Grande é a tua fidelidade, fidelidade do Senhor. Para finalizar, né, irmãos? O que Jesus disse sobre a fidelidade? E nos fala no tempo que se chama hoje. O que o Senhor Jesus disse? Vamos ver lá, Mateus 25, 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O Senhor está falando para mim e para você. Fique em pé no seu lugar. O Senhor está falando para mim, para você, irmãos, para a gente ser fiel. No pouco. Foste fiel no pouco. E no muito, eu vou te colocar. Tudo o que, observação que eu fiz, tá? Tudo o que recebemos de Deus nesta vida, é este pouco sobre o qual é testado a nossa fidelidade a Deus. Sigamos gratos, né, irmão? Porque nós estamos na semana da gratidão. Sigamos gratos ao Senhor e Pai por tudo que Ele tem nos concedido. E como vimos, né? Gratos ao Senhor pela misericórdia, que nós vimos aqui, né? Gratos a Deus pela sua misericórdia. Gratos a Deus pela sua benevolência. Gratos a Deus pela sua compaixão. Gratos a Deus pelo seu amor, sua bondade e sua fidelidade. Eu acho que eu ia deixar passar, mas quando Deus coloca a gente, lembra que o Espírito faz a gente lembrar? Voltando um pouquinho aí sobre o amor. 1 Coríntios 13. Vamos ver o que diz. Eu não coloquei, pastor, aí. É que eu
Eu tinha colocado separado, mas o Espírito Deus fez lembrar. Sobre o amor, né? O amor é o quê? Paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Pode passando. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, né? Só até aí. Feche seus olhos. Essa é a palavra. Nós vamos orar para terminar, amém? Graças a Deus, irmãos. Como diz o salmista, né? Guarda isso no seu coração. Ai de mim. Ai de mim. Lá ele usou no plural, né? Mas você começa a falar, ai de mim se não for o Senhor na minha vida. Então nós temos motivos sim, né, irmãos? Para entrar por estas portas. Onde você estiver, que você possa olhar ao teu redor e agradecer a Deus pela sua vida. Porque você tem um Deus vivo. Quantos estão perdidos? Outrora nós estávamos, né? Porque a palavra de Deus fala que nós estávamos perdidos, mas louvado seja Deus que nós fomos alcançados pela sua graça e infinita misericórdia, estamos aqui. Então nós temos motivo sim, para agradecer a Deus. Então agradeça a Deus neste momento. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas misericórdias do Senhor, que é a causa de nós sermos consumidos, pela compaixão, pela benevolência, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Mesmo nós sendo infiel, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Lembre-se que o Senhor não tem prazer, né? O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que estamos avançando. Então continue firme na presença do Senhor. Perseguido nós somos, mas se alegre. Se você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, se alegre. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar e eu voltarei para levar vocês comigo. Nós temos uma esperança. Pai eterno, Pai santo, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada vida que o teu Espírito Santo trouxe aqui, Senhor, nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão assistindo, aqueles que amam de assistir. Que o Espírito Santo continue falando aos corações, Senhor. Oh, Pai eterno, em nome de Jesus, obrigado pelo teu mover. Obrigado, Senhor, pelo teu tratar, Senhor, para conosco, Senhor. Nos ajuda mesmo a permanecermos firmes na tua presença, Pai. E derrama, Senhor, derrama deste amor nossos corações, que é o amor ágape, Senhor. Porque a tua palavra diz que as pessoas, elas vão saber que nós somos discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros, e é o amor ágape, é o amor ágape, é o amor incondicional, não está ligado a nada. Oh Deus, leva-nos, Senhor, de volta para os nossos lares, debaixo da tua proteção, Senhor, e conceda, Senhor, uma noite de descanso em paz e tranquilo na tua presença. E uma manhã, Senhor, na tua presença, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus, receba a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Jesus.